Olá a todos, chamo-me Ricardo Figueira e, em conjunto com os meus colegas André Antunes, Carlos Costa e Paulo Oliveira, vamos apresentar a nova versão 2026A do software SIP, que inclui importantes melhorias focadas na produtividade, na fluidez do trabalho e na experiência do utilizador. Com o lema Mais em menos tempo, esta atualização apresenta desenvolvimentos importantes nas áreas de estruturas, instalações e gestão de projetos, como vamos ver. Recordo que podem consultar de forma detalhada todas as novidades desta versão na nossa página web em www.sip.pt. Com a versão 2026, os tipos de licenças do software SIP foram simplificados. Agora, todas as modalidades de acesso, profissional, avaliação e campus, são acedidas através de e-mail e palavra-passe. Isto significa também uma simplificação do processo de instalação ou atualização, pois já não é solicitado o tipo de licença. Agora, o tipo de licença é identificado pelas credenciais de acesso à licença eletrónica que o utilizador introduz, ou seja, o e-mail e a palavra-passe. Se já tiver instalada a versão 2025, será notificado da existência de atualizações das aplicações que tem instaladas. Se optar por instalar estas atualizações, as várias aplicações passarão para a nova versão 2026A. Se optar por atualizar o SIP Menu ou se instalar o novo SIP Menu da versão 2026, terá de instalar de raiz todas as aplicações que pretenda utilizar. Após a instalação do SIP Menu da versão 2026, recordo que deve introduzir as credenciais de acesso à plataforma BIM Server Center e os dados de acesso à licença SIP que possui. Recordo que são contas independentes que podem ou não partilhar o mesmo e-mail. Para introduzir os dados da conta da plataforma BIM Server Center, clique sobre Iniciar sessão no lado esquerdo. Após clicar novamente em Iniciar sessão, será redirecionado para o seu navegador para introduzir os dados da sua conta e depois permitir que a aplicação aceda aos dados da sua conta. Esta conta dá-lhe acesso às aplicações gratuitas, como o SIP Architecture, por exemplo, e permite a interação com os seus projetos que tenha na plataforma. Possibilita a verificação da existência e atualização de novas versões, entre outras possibilidades. Para aceder às aplicações com módulos pagos, deve introduzir os dados da licença eletrónica que possui, seja em que modalidade de acesso for, profissional, de avaliação ou campus. Para isso, basta clicar sobre Utilizar licença eletrónica e introduzir o e-mail e a palavra-passe respectiva. Desta forma, tem tudo pronto para começar a utilizar a versão 2026 das aplicações SIP. Vou agora passar a palavra ao meu colega André Antunes para apresentar as principais novidades da área de estruturas. Boa tarde, o meu nome é André Antunes e vou falar sobre as novidades da versão 2026.A da área das estruturas. No caso do SIPCAD, existe um novo módulo para o cálculo de lajes aligeradas bidirecionais. Neste caso, o programa irá calcular e projetar este tipo de lajes, que vão ser constituídos por duas zonas, neste caso as zonas aligeradas e as zonas maciças. As lajes aligeradas vão poder ser selecionadas a partir de catálogos de fabricante, disponível através da plataforma OpenBIM Database. No caso da colocação da laje, o programa automaticamente, se assim pretendermos, ele vai permitir a colocação dos moldes de aligeramento mediante a espessura da própria laje, ou seja, para uma determinada espessura da laje, o programa não permite a colocação dos moldes de aligeramento que não são compatíveis com essa espessura de laje. Nós temos aqui uma obra com uma laje maciça introduzida. Se formos ao comando de gestão de laje e introduzir uma laje nova, no separador de lajes maciças temos agora uma opção laje aligerada bidirecional, em que podemos colocar o que eu visto em laje aligerada bidirecional e podemos selecionar qual é que é o tipo de molde de aligeramento que vamos utilizar. Do momento, a solução que temos no programa será da empresa Unidom e, como tinha referido anteriormente, de futuro esperaremos colocar mais fabricantes
no programa para podermos considerar e calcular com outras soluções de outros fornecedores. Neste caso, a importação veio, como dito também anteriormente, do OpenBeam Database, em que basicamente faríamos então o download deste catálogo. A partir daqui, faríamos a seleção do modo de aligeiramento. Por exemplo, eu vou selecionar esta opção que está aqui e faço aceitar. Clico 2 vezes para inserir a laje e botão direito do rato para terminar a introdução dos moldes. Próximo passo, lajes aligeiradas bidirecionais. Temos aqui então a possibilidade de introduzir lajes aligeiradas bidirecionais, gerar moldes de aligeiramento, mover o ponto de passagem e gerar zonas maciçadas. Neste caso, o que vou fazer vai ser gerar os moldes de aligeiramento. Automaticamente, temos então os moldes de aligeiramento definidos no programa com um espaçamento já predefinido e proveniente dos dados técnicos do fabricante deste tipo de moldes de aligeiramento, mas poderemos sempre depois fazer pequenas alterações, como mover o ponto de passagem da laje ou então gerar zonas maciçadas, sendo que neste caso envolverá um dimensionamento prévio da estrutura para se poder calcular em que zonas são necessários os reforços por punçamento, de forma a que o programa retire da laje o modo de aligeiramento que esteja em conflito com essa armadura de punçamento. Neste exemplo, posso mostrar esta opção. Vou calcular a obra para obter então os valores de esforço transverso. E podemos ver que há pequeninas alterações na representação dos perímetros ao longo do pilar e, existindo qualquer necessidade de se efetuar alguma eliminação de algum molde, o programa automaticamente o fez. Aqui poderemos então ver os reforços de esforço transverso. Porventura, seria também possível definir mais zonas maciçadas mediante inserção de retângulos, de círculos, de zonas poligonais, bem como segmentos e pontos para a laje maciçada, para definir esse contorno. Bem como também definir zonas aligeiradas mediante áreas de retângulos ou polígonos. Por exemplo, no caso de eu querer definir uma zona maciçada, em que essa zona maciçada pudesse percorrer toda esta banda, definia então a minha área e, por fim, gerava os moldes de aligeiramento. Em que podemos ver, temos então uma configuração distinta da laje mediante estas modificações que foram feitas com a introdução destas zonas maciças pela introdução deste retângulo. Pretendendo voltar atrás, posso então eliminar a zona maciça e voltar a gerar os moldes de aligeiramento. A partir deste ponto podíamos calcular a obra. E a partir daqui, passando para o separador de resultados, podemos trabalhar esta armadura da laje como se de uma laje maciça de certa forma se tratasse. Ao contrário das lajes fungiformes aligeiradas com a utilização de moldes de aligeiramento, nós aqui não trabalhamos a armadura por nervura, mas sim trabalhamos com a armadura longitudinal transversal superior e o mesmo inferior, da mesma forma como fazíamos com as lajes maciças. Por exemplo, consultando a armadura do reforço longitudinal transversal, mediante a armadura base que foi introduzida, podemos então visualizar os reforços que são colocados nesta laje e, como podemos ver, são reforços que seguem os pressupostos das lajes maciças. A partir daqui, iríamos utilizar os mesmos comandos para uniformizarmos a armadura e criando as bandas de reforço que fossem pretendidas.
Uma novidade que veio também nesta versão 2026 para o CIPCAD e para o CIP 3D será a visualização de diagramas de tensão do solo na base das sapatas, ou seja, vindo aqui para a fundação, nós podemos agora, em fundação, tensões na base das sapatas, poder visualizar o diagrama de tensões. E para tensão desfavorável, conjunto C ou conjunto B, para combinações ou tensão máxima A2 conjunto C, conjunto B, podemos então consultar as tensões na base das fundações e que de certa forma permite-nos de uma forma mais imediata, mais rápida, avaliar as fundações no seu conjunto. E consultar a distribuição de cargas que nós temos no terreno e o comportamento de cada sapata. Passando o cursor por cima da sapata, o programa também, para cada um dos esforços que podemos, ou neste caso, tensões que temos na sapata, vai mostrar também qual é a combinação que provocou essa tensão. Na versão 2026 é possível agora visualizar os resultados, os esforços nas peças da estrutura da combinação quadrática completa, ou seja, da CQC. Neste caso, envolventes, por exemplo, esforços de pilares, paredes e muros, para mim, sobre um pilar, nós, para a hipótese de sismo, é possível agora então consultar para a combinação CQC. Abrindo outro exemplo. Foram implementadas também novas funcionalidades e melhorias nas escadas e rampas do CIPCAD. Nós podemos agora editar a escada e, neste caso, poder, em qualquer grupo, indicar qual é que é a planta inicial desta escada, ou seja, se porventura eu introduzi uma escada no piso 1, mas efetivamente eu pretendia que ela iniciasse na fundação, poderemos fazer essa edição agora, modificando aqui os dados da planta inicial. Isso irá evitar termos que eliminar a escada e voltar a introduzir a escada novamente no piso de fundação. É possível agora também rodar uma escada e rodar uma escada independentemente dela nascer neste piso ou nascer no piso inferior. Voltando à primeira obra. Editando os pilares, surgem duas novas opções a nível de verificação, neste caso de dimensionamento ou de rearmar as peças. Neste caso nós podemos voltar a definir ou voltar a dimensionar a armadura de transverso do agrupamento ou de todos os agrupamentos desta obra. Estas duas opções acabam por ser bastante úteis e eu vou tentar demonstrar de que forma é que podemos utilizar estes comandos. Por exemplo, vamos supor que eu vou fazer uma alteração ao número de varões que existe dentro de um pilar, ou seja, eu queria forçar esse número de varões a distinto. Nós podemos consultar que, por exemplo, este pilar, o P6, passa a não cumprir a partir do momento em que eu aumentei a armadura, ou o número de varões neste piso. Ao fazer a verificação, podemos ver que, neste caso, a verificação de esforços de cálculo para os pilares, para o artigo 5.4.2.3, passa a não cumprir, porque estamos a aumentar a armadura longitudinal, neste caso esta relação passa a não cumprir, e teríamos então agora manualmente fazer alterações a esta armadura. Ora bem, estes comandos que estão aqui servirão para isso mesmo, mas de uma forma automatizada, ou seja, sem que o programa modifique o diâmetro e o número de varões, nós podemos tentar
dimensionar ou rearmar a armadura transversal deste agrupamento e o programa irá fazer as modificações necessárias para este agrupamento, de forma a que todos os pilares, neste caso, já passem a cumprir. Claro que as adaptações que o programa fez aqui certamente foram ao nível da separação da armadura transversal junto das zonas de confluência, em que certamente este valor foi reduzido, ou seja, voltando atrás no dimensionamento podemos ver que para este número de varões esta separação já não iria fazer cumprir algum artigo da norma e refazendo, ou neste caso voltando a dimensionar a armadura transversal do agrupamento, temos então a redução da separação, mas não temos nenhuma alteração à disposição da armadura longitudinal do pilar que eu defini manualmente. Relativamente ao CIP 3D. O CIP 3D tem uma interface completamente renovada. Foi implementada então uma interface que seguirá um pouco o layout das interfaces Ribbon e, de certa forma, agilizamos o acesso às diferentes ferramentas, aos diferentes comandos do programa, melhorando também a experiência do utilizador. Assim sendo, todas as opções que existiam na versão anterior existem nesta versão, mas desta forma organizado através destes frisos de opções que temos disponibilizados na parte superior do ecrã. Isto estará organizado por ordem lógica de introdução e edição de dados de uma estrutura. As opções de obra, geometria, propriedades, carga, ligações, cálculo e armaduras e, por fim, janela. Na versão 2026 do CIP 3D foi implementado um novo módulo, que será um novo módulo que nos permitirá fazer uma análise modal de vibrações no CIP 3D. De certa forma, o programa irá poder avaliar agora a resposta de uma estrutura, cargas dinâmicas, tipo tráfego, sismo, vento, e vai fazer então uma análise modal da estrutura e apresentará resultados detalhados e visuais, como vos irei mostrar, que nos vão permitir optimizar o projeto e garantir que este se mantém dentro dos limites aceitáveis a nível de vibrações. Então, por exemplo, para este exemplo prático que tenho aqui, nós poderíamos a qualquer altura então fazer o cálculo da obra. Ao calcularmos a obra, iríamos fazer o cálculo normal da obra, como se até aqui se tratasse, onde fazíamos o dimensionamento ou não dos perfis, neste caso seria o não dimensionamento dos perfis. A partir do momento em que temos o dimensionamento feito, nós podemos então fazer uma edição aos casos de carga. Nesta opção, definimos qual é que são os casos de carga que vamos querer calcular. E neste caso, vamos criando a caso de carga e vamos definindo os fatores de combinação desse caso de carga. Neste caso, para a primeira caso de carga temos a hipótese de peso próprio com o fator 1 e outra carga permanente com o fator 1 também. E no segundo caso de carga temos peso próprio 1, outra hipótese de permanente com 1 e neste caso a sobrecarga com 0.5. E, como indicando aqui, para efeitos de massa apenas contribuirão as cargas definidas nas hipóteses gravíticas utilizando os coeficientes definidos na combinação. E, neste caso, estes serão então os casos de carga que vamos querer definir para a análise modal de vibrações. Faremos aceitar e iríamos calcular a análise modal. A partir daqui, temos então o número de modos de vibração que intervém na análise, se queremos automática até atingir uma percentagem exigida de massa deslocada de 90%, ou o valor que pretendermos aqui, ou especificar para o utilizador, neste caso dizemos qual é o número de modos que pretendemos. E depois a partir daqui também temos a discretização de barras, ou seja, qual o número de tramos ou o número de tramos que queremos definir para cada barra, ou então o comprimento máximo de tramo
para que o programa automaticamente defina esse número. E se queremos considerar a dimensão finita dos nós ou não. Eu vou deixar estas opções por defeito de momento e vou fazer aceitar. Após o cálculo terminar, é gerada uma listagem com as percentagens de massa mobilizada mais relevantes que ficarão destacadas a azul. Esta listagem pode ser consultada posteriormente aqui. É possível também visualizar os modos de vibração e podemos ver então o comportamento da estrutura para os vários modos de vibração que foram calculados. Neste caso, para cada modo de vibração, podemos consultar o período, a frequência, coeficiente de participação, massa deslocada, MZ, MGX e MGY. É possível também visualizar a animação deformada para este modo de vibração. Assim, desta forma, podemos então fazer uma análise modal das vibrações de uma estrutura, o que será uma análise essencial para garantir a segurança, a funcionalidade e a durabilidade de determinadas estruturas. Desta forma, conseguimos visualizar como é que a estrutura responde a cargas dinâmicas, e isso irá nos permitir fazer concessões estruturais adequadas de forma a tornar as estruturas mais estáveis e mais resistentes. Abrindo outro exemplo. A partir desta versão é possível fazer um cálculo com análise modal espectral com combinações não lineares. Ou seja, na versão anterior, se eu tivesse uma estrutura com barras com comportamento só à tração, ou neste caso tirantes, para este exemplo, nós não poderíamos calcular a estrutura com sismo dinâmico. A partir desta versão é possível fazermos o dimensionamento com análise modal espectral com combinações não lineares, ou seja, é possível calcular a obra e o programa irá gerar as combinações não lineares contabilizando a análise modal espectral. Por exemplo, neste caso, calculando a obra, automaticamente temos a análise linear de tensão e deformação e a análise não linear de tensão e deformação e a possibilidade de atualizar as combinações não lineares após a análise linear, ou seja, primeiro o programa irá calcular mediante a análise linear e posteriormente vai gerar as combinações não lineares e poderemos, neste caso, então, calcular e verificar a estrutura com tirantes e sismo. Existe uma nova opção para a configuração de referências de elementos. No separador obra, temos então aqui a opção de numeração, edição ou reiniciar. Na opção editar, podemos configurar a numeração dos elementos de estrutura, ou seja, segundo a hipótese, segundo nós, irá fazer com que o programa atribua automaticamente a numeração das barras e das peças, tomando como referência a numeração dos nossos extremos, neste caso N1, N2, N2, N3, etc. E a opção independente irá fazer com que o programa atribua automaticamente a numeração das barras e das peças de forma independente. Neste caso, sem ter em conta a numeração dos nossos extremos. Por exemplo, neste caso, para barras, teremos B1, B2, B3 e para nós N1, N2, N3, como já aconteceria anteriormente. Mas neste caso, para a barra, irá assumir este prefixo. É possível também modificar aqui qual o prefixo que o programa irá utilizar para a numeração das barras e das peças. A opção reiniciar vai permitir refazer a numeração da estrutura ou dos elementos do modelo, e isto pode ser útil no caso
de, por exemplo, termos eliminado, movendo peças, e de certa forma isto irá evitar que existam saltos na numeração das barras e dos nós. Nesta versão surgiu também duas opções para a gravação automática da obra. Em opções de gravação automática, podemos indicar ao programa para guardar automaticamente em cada, e os valores de minutos que podem variar entre 5 e 120, ou guardar também, ou em conjunto com esta opção, ou separadamente, guardar ou calcular ou dimensionar. Assim podemos, no SIP 3D, definir gravações automáticas, seja por tempo, ou seja, quando mandamos de calcular e dimensionar a estrutura, o que de certa forma será útil para o caso de existir uma falha de luz ou algum problema na introdução de dados que faça com que o programa necessite reiniciar, tentar-se evitar ao máximo perda de introdução de dados, até que neste caso ficaria salvaguardada até a última gravação feita pelo programa. Relativamente ao Strubeam Steel e SIP Connect, foi incluída a possibilidade de definir furos alongados. Neste caso podemos modificar então de circular para ovalizado. E o programa permite visualizar os esforços nos parafusos. Por exemplo, no caso do cálculo, ou após o cálculo, estivermos a verificar as tensões e deformações de von Mises, é possível, no próprio desenho e na perspectiva 3D, desenhar quais as cargas, para o caso de carga, e neste caso também os esforços de tração e de transverso nos parafusos. Assim, neste caso, será possível depois então capturar imagens e anexar esta preconização à documentação do projeto. Quando exportarmos a ligação, é possível exportar a ligação agora, selecionando as operações que queremos exportar para essa determinada ligação. Ou seja, é possível agora exportar uma tipologia de ligação, mas selecionar unicamente as operações que pretendemos para essa determinada ligação. Relativamente ao programa Strubeam Shear Walls, na versão 2026 foi implementada uma ferramenta que permite a geração automática de desenhos de desalçados das paredes resistentes, o que irá facilitar então a documentação gráfica dos projetos. Bom, e estas foram as novidades e as melhorias e os novos módulos que foram implementados na área de estruturas na versão 2026. Muito bem, André. Vamos então agora passar à apresentação das principais novidades na área de instalações apresentadas por Carlos Costa. Olá a todos. Começando pelas instalações hidráulicas, nomeadamente no programa CP Plumbing, passou a existir a possibilidade de fazer o traçado automático da instalação de abastecimento no separador Water Systems. Surgiu para o efeito um novo botão, que é o botão Geração, com estas opções. Antes de explicar estas opções, e servindo-me aqui da página das novidades, inicialmente, quando da criação de uma obra nova, é necessário fazer a atribuição dos tipos aos compartimentos lidos do modelo BIM. O que é que isto quer dizer? Eu tenho um modelo BIM feito com determinados compartimentos e depois vou caracterizar esses compartimentos em termos de locais, se pode passar tubagem, se não pode, e isso é feito logo numa fase inicial ou então depois através da opção compartimentos que vamos já ver. Então, quando se começa uma obra nova, portanto, ao fazer um arquivo novo, selecionamos o projeto ao qual nos queremos vincular
e vamos importar então a arquitetura, neste caso aqui esta, e surge então aqui a opção compartimentos, em que do lado esquerdo são os compartimentos que nós temos no modelo BIM e à direita vamos ter que caracterizá-los em termos de passagem ou não passagem para as nossas tubagens. Já vamos ver em pormenor o que é cada uma destas opções, portanto, mas ficam então a saber que a caracterização é feita através destas opções. Portanto, um refeitório onde a passagem de tubagens é um local úmido, um WC também. Um escritório já será uma zona em que posso limitar e digo que é de passagem seca, ou seja, não pode passar água, tubagens de água e por aí adiante. Ao fazer aceitar, depois teria então a visibilidade da obra importada e aqui nas opções gerais, aqui na opção compartimentos, posso então ver o que é que quer dizer cada um destes compartimentos, ou seja, um local úmido. Depois vai-me ficar com um contorno à cor que eu definir aqui, já está pré-definido. Como é que eu quero que a tubagem passe depois neste compartimento, se quer pelo teto, pela parede ou pelo pavimento, e o deslocamento vertical e horizontal entre as tubagens e a distância entre elas. Portanto, isto para cada um destes tipos. Claro que cada um deles tem as respectivas opções bloqueadas ou não. Portanto, por exemplo, esta é uma passagem restrita, local seco, passagem restrita. Ou seja, aqui no processo automático não vai-se evitar passar com a tubagem. Estes compartimentos, depois, em planta, eu agora vou desativar aqui a visibilidade dos modelos, pode ser ativada aqui, nestas layers. Já vamos ver estes dois botões também novos que existem a seguir, mas os compartimentos é ativada ou desativada aqui a visibilidade e consigo editá-los e definir então a caracterização destes compartimentos. Passando então agora a explicar aqui os comandos do grupo geração. Portanto, temos o primeiro aqui, unir elementos, que serve para quê? Serve para, então, indo aqui à página das novidades, que é mais fácil para visualizarmos, permite ligar, no caso, por exemplo, de uma fração única, o ponto de ligação à rede e uma pré-instalação de contador, ou uma bateria de contadores, no caso de uma instalação de múltiplas frações. Portanto, e como é que isto funciona? É muito simples. Clicamos num elemento e depois, eu até vou rodar ligeiramente, basta selecionarmos então a pré-instalação de contador neste caso e até podemos olhar aqui em baixo o comando que está a ser executado, ele dá-nos algumas instruções, seleciona um grupo de elementos e agora vamos, por exemplo, selecionar aqui a válvula, dois elementos, portanto, e o programa gerou aqui a ligação entre estes dois elementos. Eu vou desativar agora a arquitetura para verem melhor. Portanto, e é assim que funciona o comando unir elementos. Depois temos então outra opção que é gerar as derivações desde uma tubagem até aos consumos, portanto uma tubagem previamente introduzida e os consumos, e o programa gera então automaticamente o traçado dessa tubagem até aos consumos. Vamos exemplificar, portanto, no programa então CP Plumbing, portanto, eu tendo já uma tubagem introduzida e os consumos, é ir ao comando de geração, usar esta opção e ao mesmo tempo que eu seleciono a tubagem e os consumos que quero, o programa gera o respectivo traçado. Ou então para cá, para mostrar depois o outro comando. Temos então depois o gerar a instalação do local úmido. Este é muito simples, que é, eu posso ativar aqui a visibilidade dos compartimentos e o que é que faz este comando? Este comando, portanto, tenho o meu compartimento, não é, que veio do modelo BIM, terei, por exemplo, as válvulas de seccionamento, portanto, os consumos, as válvulas e o compartimento.
E o que é que o programa faz? Portanto, aqui no programa, ao usar este botão, portanto, posso modificar a configuração que está dada inicialmente nas opções gerais deste programa, para este compartimento. Eu posso lhe mudar a configuração neste momento da introdução, ou posso deixar estar, e a partir do momento em que encosto o cursor, o programa, portanto, eu até vou tirar aqui isto para não causar confusão, e agora até os compartimentos, portanto, conseguem ver que ele gerou rapidamente aqui a instalação neste local úmido, a partir das válvulas. Depois, temos então o gerar a instalação desde uma válvula individual, ou de corte, ou de um aparelho de produtor, no caso da água quente, a todos os consumos. Como é que este funciona? Eu tenho que ter os meus compartimentos, as válvulas, os consumos, e depois poderei também usar dois comandos, que é aqui o caso das passagens verticais e horizontais. Eu posso depois este comando dar instruções, porque este comando vai procurar o traçado segundo essas instruções. Então, indo ao programa novamente, o que é que acontece? Reparem, por exemplo, aqui no piso 0, eu vou tirar agora aqui os compartimentos e tenho aqui dois botões, que é a visualização das passagens verticais, passagem que é introduzida através desta opção. Portanto, e agora mostrando num 3D, posso dizer, ok, aqui é uma passagem vertical, o número de elementos que vão passar aqui, as dimensões e até a cota final. E posso também usar este comando de passagem horizontal de tubagens. Para quê? Para depois, ao nível dos pisos, reparem, eu vou ativar aqui a arquitetura. Normalmente o programa, e aqui também se pode ver, procura a passagem das portas, a não ser que elas, eu aqui até posso pôr num 3D para verem melhor. Isto são todas as portas e vãos que existem aqui no modelo. Por exemplo, esta porta aqui, eu podia editá-la e dizer, olha, passagem restringida, ou seja, evitar que por aqui não passe tubagem. No entanto, caso não esteja restringida, o programa, se tiver algum traçado possível por aqui, ele vai passá-lo por aqui. No entanto, posso também usar este comando de passagem horizontal, unidirecional e bidirecional, e como viram aqui, eu disse, olha, passa-me a tubagem por esta parede, portanto, bidirecional ou direcional, e o programa depois vai procurar fazer o traçado por aqui. Reparem. E a mesma coisa, por exemplo, nos pisos superiores. Eu vou dar um exemplo aqui no piso 3, em que eu tenho aqui uma casa de banho mais à direita, em que eu usei, depois da passagem vertical, estas setas, ok, passa por aqui, passa por aqui, passa por aqui, e ele vai gerar, reparem, eu até me vou colocar num 3D e vou tirar aqui a visibilidade das portas, dos vãos. Quando usar este comando e me colocar aqui sobre a válvula, reparem, o traçado, eu vou puxar isto aqui um bocadinho para o lado para se ver, o traçado automático que ele faz para a fria, e depois colocando-me num aparelho da AQS para a quente. E por fim, temos também então aqui a geração da instalação desde uma bateria de contadores até às válvulas individuais. Portanto, este era um caso, no caso de um multifamiliar, e eu vou mostrar aqui no caso de na página, que é mais simples de mostrar. Portanto, exatamente, imaginem então que eu tinha um multifamiliar, tinha uma bateria de contadores e aqui tinha as válvulas de seccionamento individual de cada uma das frações. Pronto, com a conduta vertical, a passagem vertical, com este comando, o programa gerava então o traçado desde a bateria de contadores até às válvulas de seccionamento individual da entrada das frações. Passando agora para a área de eletricidade, nomeadamente no programa CIPELEC, no CIPELEC Core, passou a existir a possibilidade de fazer um equilíbrio automático no cálculo por fases, ou seja, anteriormente a atribuição das fases de alimentação nas linhas monofásicas e bifásicas tinha que ser feita de forma manual, selecionando a fase correspondente no painel de edição de cada linha. No entanto, agora
o programa permite fazer e efetuar esta atribuição de fases de forma automática durante o processo de dimensionamento, procurando assim um melhor equilíbrio entre as fases nas linhas polifásicas. Para o efeito é necessário ativar aqui neste botão configuração o cálculo por fases, e então quando depois do dimensionamento, quando for clicar no botão dimensionar, estará disponível aqui uma opção que é equilíbrio automático de fases. Surgiu também a possibilidade de fazer uma atribuição automática de fabricantes nos dispositivos de proteção. Ou seja, ao dimensionar, surge aqui então uma nova opção de atribuir as proteções do catálogo fabricante selecionado. Portanto, isto permite realizar a seleção e uma atribuição automática nos dispositivos de proteção que tenham esta opção. Para o efeito, é necessário então descarregar o catálogo ou os catálogos previamente, portanto, através desta opção aqui, portanto, no caso, elementos de aparelhagem, e clicar no botão descarregar, ou se ele já estiver descarregado, até atualizar. Houve também uma ampliação de secções para grandes instalações. A biblioteca de cabos então foi ampliada e passou a incluir as secções de 400, 500 e 600 milímetros quadrados. Portanto, desta forma é possível resolver instalações de grande dimensão, portanto, que contemplem estas secções. O cálculo e o dimensionamento com estas secções no programa é possível sempre que existam valores de intensidade máxima admissível para as mesmas nas tabelas da norma IEC 60.364-5-52. No CPLEC Distribution foram incorporadas novas funcionalidades na definição da instalação de proteção contra o raio, entre as quais se destacam a possibilidade de introdução e ajuste de pontas de captação e malhas de captação, assim como a possibilidade de introduzir fabricantes, catálogos de fabricantes nos mastros e nos condutores. Na área de telecomunicações, nomeadamente no CPTEL, a partir desta versão, o programa detecta IDs duplicados e elementos desconectados. Por exemplo, aqui uma referência que exista, portanto, se ela for duplicada, o programa irá dar essa indicação. O ID está repetido. E depois, além disso, foram dadas, portanto, melhorias que já existiam anteriormente, mas que entretanto tinham sido perdidas, foi melhorada a correlação. Portanto, eu quando estou no esquema cálculo, este botão aqui, verificar a correlação, permite-me não só verificar, portanto, elementos não vinculados, duplicados, comprimentos, e se quero atualizar os comprimentos pelo o que está definido no modelo 3D. Portanto, esta ferramenta foi melhorada. A título de curiosidade, podemos simular aqui, por exemplo, um exemplo em que eu posso introduzir aqui um comprimento quando da introdução de dados, o valor que vem por defeito, mas se no modelo 3D eu medir para confirmar, inclusivamente, neste caso uma passagem era de topo, teria aqui 4,70 m. Claro que quando depois da utilização desta ferramenta ele está como 10, mas eu ao clicar aqui, se tenho para atualizar, ele terá que me atualizar para os 4,70. Portanto, melhorias diversas, não só na análise de elementos desligados e IDs repetidos, como também na ferramenta de verificar a correlação entre o que está introduzido no modelo 3D e o esquema de princípio, neste caso o esquema de tubagens concebido.
Passando para a área de segurança contra incêndios, nomeadamente no SIP-Fire Hydraulic Systems, o programa permite agora a colocação aqui neste novo botão instalação de colunas secas, portanto com os seguintes elementos, portanto bocas de entrada de coluna seca, a própria tubagem da coluna seca e bocas de saída de coluna seca. Além disso, para a parte das colunas úmidas, que são introduzidas aqui neste botão, foi adicionada a opção de colocar verificações, portanto essas opções estão aqui neste botão, aliás neste aqui de configuração regulamentar, onde podemos adicionar as verificações a realizar nas colunas úmidas. Portanto, eu configuro em termos de pressões, caudais e velocidades, as verificações que quero fazer, e depois a quando da introdução dessa mesma coluna úmida é só selecionar a verificação que eu quero fazer. Muito bem, vimos então as principais novidades de instalações. Vamos então, por fim, apresentar as principais novidades de climatização e iluminação. Muito boa tarde a todos. Meu nome é Paulo Oliveira, venho agora apresentar então as novidades da nova versão 2026A relativas à área de climatização e iluminação. Começando no caso pela parte de iluminação, e nesta nova versão 2026A e na sequência das melhorias e das novidades que já foram implementadas na versão 2025D, colocou-se então nesta 2026A, nesta versão, uma nova ferramenta que diz respeito à distribuição automática de luminárias em todas as zonas do edifício. Portanto, desta forma, o utilizador definindo quais as zonas que pretende que haja essa distribuição, definindo o tipo de luminária e a sua altura, pode, de uma forma automática, permitir que o programa faça essa distribuição, melhorando o rendimento na introdução de dados. Relativamente ao programa SIP-HVAC, as melhorias passam pela incorporação de todos os produtos do fabricante Panasonic. Portanto, aliás, aqui em termos de fabricantes, este programa está cada vez com muitos mais fabricantes, tem uma base de dados já bastante bem composta. Também em termos de modulação, permite agora, no que diz respeito às condutas, a possibilidade de se aplicar um isolamento, ou seja, o utilizador pode definir o isolamento dessas condutas pelo exterior ou interior, desde que descarregue o fabricante que inclua o isolamento nas condutas. Portanto, quando se for ao catálogo de fabricantes, é só fazer o filtro isolamento nas condutas, vai encontrar lá os fabricantes que possuem esse tipo de isolamento e é só descarregar e depois personalizar, tal e qual como está aqui na imagem. Seguidamente, também, relativamente à expansão direta do tipo Split 1x1, estava limitado este programa no que diz respeito a este tipo de instalação, este tipo de sistema, e agora foram acrescentados novos equipamentos, novos tipos de equipamentos, desde parede, piso, teto, distribuição por condutas, e desta forma para complementar e diversificar a gama de tipos de equipamentos dentro deste tipo de sistema. Por fim, existem também algumas novas opções de forma a melhorar a introdução de dados, desde a memorização do comando forçar cota ou da opção modificar posição e altura. Portanto, são comandos que dizem respeito à introdução de elementos. Portanto, por exemplo, a modificação da orientação dos equipamentos premindo só a tecla do espaço, torna-se mais rápido alterar a orientação dos mesmos, e depois a implementação de novas opções, nomeadamente a tubagem vertical,
que vem na sequência também de quem utilizar o programa de hidráulicas, é o mesmo comando, no caso o SIP Plumbing. Por fim, incorporação do separador de desenhos, que também já no CIPELUX tinha sido, por exemplo, incorporado na 2025D, e assim, desta forma, o utilizador pode gerar e editar desenhos relativamente às instalações de climatização através da definição de vistas, ou aproveitando as vistas que o modelo arquitetónico fornece, ou criando novas vistas, e depois pode personalizar esses desenhos, indicando o tipo de elementos e descrição e textos que pretende que saiam nos mesmos. Também relativamente às listagens, foi colocada a potência requerida nos equipamentos do tipo multi-split. Dou por terminado aqui a demonstração das novidades. Terminamos assim a apresentação das principais novidades da versão 2026. Esperamos que tenham gostado. Despedimos-nos agradecendo a todos a vossa presença. Uma boa tarde a todos.